a partir do momento que a gente está dentro desse sistema, onde essa liberdade não nos é. Onde a gente não tem acesso a essa liberdade, como. Aí vem a pergunta: como que a gente vai abstrair e largar tudo, como disse o outro lá no começo, e estar pronto para abdicar de todas as coisas, para iniciar esse caminhar, para iniciar esse processo introspectivo, esse caminho interno. Aí não como um uma deles está fuga. falando, né, que outro é uma dessas pessoas que já está nesse lugar do topo, assim, né, que vai organizar as suas finanças, as suas heranças. Só que aí essa pessoa é a pessoa rica. As leis que são produzidas dentro desse sistema que prevê essa liberdade para essas pessoas específicas, aí essa lei aí vai para o que ele diz ali, que essa lei produz mais injustiça que justiça. Sim. Porque o pobre não tem nenhum tipo de liberdade, nem a liberdade para tentar enriquecer. Babado. Nossa, Zé. A gente tá gravando essa A gente tá conversa? gravando. Ah, tá. O texto Caminhar, uma Revolução nos apresenta uma relação ética-técnica que molda o nosso caminhar. Na verdade, molda o que precede o caminhar. Mas quem são os que caminham? Quem são os que podem caminhar? Quais são os caminhos postos diante do sistema estabelecido? Como alterar os caminhos desse sistema? Em ambos os casos, não é possível ficar isolado. O isolamento é a prerrogativa do sedentarismo, não do movimento. O isolamento e sedentarismo sempre criaram menos problemas e provocaram menos temor com relação a quem caminha, e por um motivo elementar. Quem caminha vem ao nosso encontro e nos interpela com sua simples presença. Expõe-se a si próprio, gerando inevitavelmente atrito. Não está parado em um lugar ou confinado a uma dimensão mental reconfortante. Isso porque, como já escrevemos, o movimento representa sempre um ato de perturbação da ordem estabelecida. Aficionados nessa ideia da liberdade que ficamos, porque é realmente um conceito muito amplo, complexo de se pensar. Mas nesse sentido do texto, a ideia de uma liberdade colonizadora, como foi a leitura que a gente fez a respeito dessa liberdade que foi proporcionada pelo Moisés, a ideia dessa liberdade que a gente considerou colonizadora não é a mesma liberdade que permite o caminhar. Caminhar é liberdade. Liberdade é autonomia. Autonomia é risco. Caminhar é arriscar.
Essa perguntinha que ficou aqui saltando, ó. Quem consegue caminhar em tempo de isolamento? Página 82, 81. A liberdade que falamos quando falamos de caminhar não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, tem a ver com autonomia e autodeterminação. Quando a gente chegou nesse ponto aqui, foi que a gente começou a pensar no que seria preciso. Aí é que a gente chegou nessa pergunta, que foi essa que eu li aqui há pouco. Como conseguir a autonomia para conquistar a liberdade, mas mais do que como conseguir a autonomia é tipo, não só a autonomia, né? O que ela fala ali também é de onde vem, né? Como conseguir essa autonomia e essa autodeterminação para conseguir conquistar uma liberdade, iniciar uma caminhada. Olha essa frase. É boa essa frase. Caminhar comporta uma ética diferente, porque quem caminha jamais é um isolado. Meu Deus, eu vou até botar aqui. Quem caminha jamais é um isolado. Essa frase tem que aparecer no nosso vídeo. Quem caminha jamais é um isolado. Não. O texto aborda questões que estão relacionadas principalmente a um modelo de liberdade, e ele faz essa relação com uma certa técnica e uma certa ética que nos é posta. Diante disso, e diante dos questionamentos que a gente tem sobre a liberdade, questionamentos como quem detém essa liberdade, como conquistamos essa liberdade, a autonomia não é um resultado dessa liberdade, como conseguir autonomia para conquistar essa liberdade? A partir dessas questões, a gente começa a suscitar uma reflexão sobre o caminhar e quem são as pessoas que caminham, quem são as pessoas que têm direito ao caminhar e ao viajar, né? A descobrir novos caminhos. Quem são as pessoas hoje dentro do nosso sistema que podem caminhar? E se a minha liberdade começasse onde começa a liberdade do outro? E se a minha liberdade começasse onde começa a liberdade do outro? Se a minha liberdade começasse onde começa a liberdade do outro, como é que seria? O que os pés te causam? Eu sempre tenho no início uma sensação de que ele está descolado de mim a partir do momento que eu começo a prestar atenção nele. Isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que a gente faz toda uma preparação, coloca ali o corpo inteiro nesse estado de trabalho ali, pensando em focar essa energia para também entender o que trabalhar com os pés vai provocar, me coloca nesse... Isso é muito engraçado, porque parece que afasta, sabe? Parece que os pés estão descolados do resto do corpo. Mas aí, no desenrolar ali dessa troca,
Porque no dia a dia o pé tá ali, né? Sustentando todo o corpo. Tem uma dinâmica uma dinâmica de peso, de quando a gente tá caminhando, quando a gente tá sentado, quando a gente tá fazendo qualquer coisa. Mas quando a gente vai para uma prática e explora, tem lugares é muito louco. Tem lugares que a gente não pisa, que a gente não encosta o pé quando ele tá tipo, no dia a dia, quando a gente tá caminhando, vivendo. E acessar esses lugares, tipo, aqui, ai, como é que eu vou te mostrar? Sabe essa parte? A Como é lateral que eu do vou? pé, da planta. A lateral da planta do pé. Uhum. Essa parte da lateral da planta do pé, sempre que eu viro assim os pés de lado e coloco as duas laterais assim e fico tentando me equilibrar, na hora essa parte de trás da minha lombar, bem perto aqui essa parte perto do cóccix aqui na lombar, eu sempre sinto essa parte, isso é real. Tem uma Quando eu parada, né, que quando tu tá com dor na coluna, não, na verdade, quando tu tá com dor no calcanhar, sabe, como se Uhum, fosse um prego, tem a ver sim. com algum desregulamento do alinhamento da tua coluna, né? Sim, Tem tem papo. tudo isso de que os pés têm vários pontos, né, que Uhum. fazem ligação com os órgãos, com partes outras do corpo, né? Uhum. Mas eu acho muito interessante isso acontece comigo especificamente porque eu tenho a pisada aberta e a minha pisada naturalmente ela fica apoiada próximo dessa região que quando eu estimulo assim, eu sinto assim queimar tipo direto aqui atrás, Uhum. assim, ativar direto aqui atrás. Mas várias sensações assim. Mas a sensação que mais me salta é esse momento de que quando eu tô pensando nos meus pés, eles parecem descolados, mas que quando eu tô mergulhada em cada pontinho ali, parece que tá tudo conectado, assim. Parece que a minha lombar tá no meu pé, parece que o meu ombro tá no meu pé, peito tá no meu pé, as costas. No texto O Corpo e Seus Símbolos, há uma relação entre as partes corporais com diversos aspectos da psicologia, a partir de Freud, né? E também uma relação de uma conexão, Ai, meu Deus. E também e também uma relação com determinados problemas, assim, que podem ser questões da consciência ou da formação da consciência, como também podem ser questões espirituais, né? E aí, a partir de Freud, esse texto vai abrir esse debate, e aí o pé, ele vai estar atrelado a formação da consciência que é uterina, que está no ventre da mãe, assim, né? E aí o desenrolar de todos esses de determinados problemas podem ou não ter a ver com a consciência da mãe que está ali corporalmente conectada ao filho, né, ao feto. Uhum, E aí o desenvolvimento da consciência do feto é esse momento do pé. Assim como tem diversos, não sei se diversos, mas tem determinadas civilizações que abordam o crescimento do organismo a partir do pé. E que o pé é o primeiro desse enraizamento. E o pé é a conexão com a terra, é a conexão da raiz. E aí talvez sejam problemas de raízes que as pessoas têm, que uhum, você tem, que te causam alguma coisa, né? Enfim, esse texto ele abre essa discussão, assim, para que a gente possa debater sobre o corpo e a sua antropologia. uhum.